Shabbat Shalom a todos vocês que nos assistem, a você que está aqui na Hartzion. Nós estamos hoje num Shabbat para lá de especial. Diga para o seu vizinho, hoje é Chol HaMoed. Chol HaMoed. Chol HaMoed, como você pode ver aqui na tela, ó. Chol HaMoed Sukkot. Chol quer dizer dia da semana, Moed quer dizer festa. Hoje é um dia que cai no intervalo dos dias de Sukkot. Sukkot, tabernáculos, são 7 dias. É a maior festa que Deus prescreve para o povo. E esse é o Shabat que cai durante os 7 dias de Sukkot. E eu vou falar um pouco sobre ele aqui hoje. Teremos um memorial de tabernáculos hoje à noite aqui na Hartzion, onde o Rosh Jorge vai falar com mais detalhes a respeito da festa em si. Eu quero dar só aqui um resumo da festa e entrar naquilo que eu preparei como palavra especial de Sukkot para você no dia de hoje. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em Levítico, no capítulo 23, a partir do verso 34, vamos abrir em Vaikra, Levítico, capítulo 23, a partir do verso 34, leremos alguns versículos relacionados a Sukkot. Eu quero projetar na tela, se você quiser também pode acompanhar aqui, veja. Fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias deste mês 7º, será a festa dos tabernáculos, Sukkot a Adonai, por 7 dias. Aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa de Adonai. Veja aqui, festa de Adonai. É a única festa na Torá que é chamada de a festa. Celebrareis por 7 dias a festa de Adonai. Por 7 dias, ao primeiro dia e também ao 8º haverá descanso solene. No primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiro de ribeiras, e por 7 dias vos alegrareis perante Adonai, o vosso Deus. Celebrareis esta como festa festa a Adonai, por 7 dias a cada ano, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, no mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis em Sukkot, em tendas. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou Adonai, o vosso Deus. É sem dúvida a maior das festas bíblicas. É sem dúvida uma das festas com um significado mais profundo. É sem dúvida a festa mais messiânica, se nós podemos dizer assim. Bom, e o texto que você viu aqui tem algumas características daquilo que é feito durante essa festa. Como o Rosh Jorge vai falar mais em detalhes sobre isso hoje à noite, eu quero só dar um resumo. Então, por exemplo, você viu lá no texto de Êxodo de Levítico 23, sobre as Arbat Minim, as 4 espécies. 4 espécies que são usadas para celebrar tabernáculos. E essas 4 espécies eu coloquei aqui para você, ó. Aqui é aquilo que o judeu prepara para ser usado nos 7 dias de Sukkot. Esse conjunto inteiro aqui é chamado de lulav, mas nós temos que especificar. Então, o primeiro aqui em cima está escrito etrog em hebraico, que é a cidra. A cidra é o fruto que os rabinos associaram ao texto lá de Levítico, frutos de árvores formosas, né? Então eles escolheram a cidra, e a cidra está aqui, ó, na imagem, você pode ver. Depois, ramo de palmeira, isso é chamado de lulav em hebraico, que é esse maior aqui, que está até amarrado. Depois nós temos o hadass. O hadass seria a murta, é essa aqui, que é
ramos de árvores frondosas, uma árvore bonita que é a muta. Os rabinos então associaram ao mandamento de Sukkot. E por último o aravá, que é o salgueiro, que é esse aqui mais descabelado, ele é chamado de salgueiro. Então, na celebração de Sukkot, desde os dias do templo, do tabernáculo, do templo, até os dias de hoje, lembrando que houve um intervalo aí onde Sukkot não foi muito bem celebrado. Na verdade, o livro de Neemias diz que desde Josué até a restauração de Jerusalém por Esdras e Neemias, Sukkot não foi muito bem lembrado, porque nem as tendas se faziam. Então, com Neemias voltou-se a fazer as tendas e a celebração como nós estamos vendo aqui, e a celebração é feita até os dias de hoje, inclusive lá em Israel, principalmente em Jerusalém. Então, pessoal, com essa arbata minim, com as 4 espécies nas mãos, o judeu lá em Jerusalém, porque essa é uma festa de peregrinação, então principalmente em Israel, eles se alegram diante do Eterno durante os 7 dias. Como que isso é feito? Dessa forma aqui, ó. Então segura-se ali as mãos, os elementos todos, e ora-se orações especiais, orações de Rosh Hashanah, orações que englobam o Salmo 118 principalmente, ou os Salmos do Halel, do Salmo 113 até o Salmo 118, e outras orações especiais que são feitas nesses 7 dias. Nós fazemos também algo muito simbólico, nós damos voltas ao redor do altar. A cada dia de Sukkot dá-se uma volta ali ao redor do altar, com da sinagoga, ao redor da sinagoga, com esses elementos às mãos, declarando o Salmo 118 e outras orações. E no último dia de Sukkot, que é chamado de Rosh Hashanah Rabbah, tem-se então 7 voltas, são dadas 7 voltas ao redor do altar, lembrando de uma tradição que era feita lá nos dias do templo, que eu vou falar para vocês. Bem, então aí você pode ver, ó, isso é lá em Jerusalém, na área do Kotel, no muro, onde nós estamos vendo ali as orações sendo feitas, e o lulav, ele é agitado, né, para todos os lados, para cima e para baixo, representando o louvor universal a Adonai. E olha, e tem também um mandamento que diz: 7 dias habitareis em Sukkot. E o original, pessoal, é muito interessante. O original desse texto diz assim: habitarão em tendas todos os cidadãos de Israel. Todos os cidadãos em Israel habitarão em tendas. Ou seja, todos os cidadãos em Israel, eles guardarão esta festa como memorial. Eu não vou falar sobre isso aqui, porque não dá tempo, mas isso aqui para mim é fantástico. Porque ele não restringe a celebração de tabernáculos ao povo de Israel. O texto diz: Kola Ezra, né, que é cidadão. Todo cidadão de Israel, todo cidadão em Israel. Cidadão de quem? De quê? Cidadão de quê? Não é de Israel. Cidadãos que estiverem em Israel. Cidadãos de quê? Malchut, do reino de Deus. Todos os cidadãos do reino celebrarão Sukkot. E o apóstolo Paulo fala muito bem lá em Efésios o quê? Que aquele que não é judeu e aceita o Messias de Israel e serve ao Deus de Israel, é feito concidadão com os santos. Então aí você tem a deixa para entender por que Sukkot também é uma festa para as nações, assim como Páscoa, Pessach, aqueles que são cidadãos do reino também celebram com Israel. Enfim, tem que habitar em 7 dias nas tendas. Hoje nós não, nós não dormimos, né, os 7 dias da festa nas tendas, mas nós preparamos nas nossas casas tendas, com ramos de palmeiras, olha, e de forma que você consegue ver o teto, tendas bem simples, pessoal. E nós fazemos as refeições de Sukkot na tenda, né, assim que nós celebramos hoje em dia. Os mais jovens até dormem na sucá, né, é até mais correto, mas na maioria das vezes a gente almoça ou janta, ou a gente celebra refeições ali na sucá. Isso aqui é uma sucá, uma tenda que a gente monta, que os judeus montam nas nossas casas, né? Aqui é uma outra um pouco mais elaborada, né? E ela sempre é adornada de uma forma ou outra.
E aqui foi a Sucá lá de casa que nós construímos. É uma ótima oportunidade para você ensinar para os seus filhos sobre a saída do Egito, a época onde o Eterno nos fez habitar em tendas, e há muitos conceitos que você pode ensinar para eles. E os meninos estão lá ajudando, olha lá, o Benjamin ajudou, o Daniel também, a Tatiane também ajudou, e aí nós celebramos olha lá, a abertura de Sucot e o mandamento, né, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em Sucot, em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Então lá nós tivemos as celebrações e colocamos também ali, decoramos com os nomes dos convidados, ou os Pizim, né, que nós chamamos na tradição, que são figuras nobres do povo de Israel, que nós fazemos memória na Sucá. Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Arão, Davi e Yeshua. Na minha Sucá sempre tem Yeshua como convidado mais ilustre, né? O 8º convidado é o Yeshua. Estão todos ali celebrando conosco. Bem, isso é o que é feito em Sucot ao redor do mundo, em todas as comunidades. E o que eu queria falar para você é o seguinte: por que a memória do deserto? Você tem a festa de Páscoa, que traz à memória o Êxodo. Você tem a festa de Tabernáculos, Sucot, traz memória ao tempo que Deus nos fez habitar em tendas lá no deserto. Você tem a festa de Shavuot, Pentecoste, que traz à memória a dádiva da Torá no Monte Sinai. Então, por que isso? Por que a ênfase de Deus de fazer o povo de Israel jamais se esquecer dos 40 anos que passamos no deserto? Todas as principais festas de Israel têm a ver com o deserto. Esse período de 40 anos que andamos no deserto. Para o judeu, é a época mais importante da história de Israel. Muitas vezes no mundo cristão não se entende a importância desse período, né? Os cristãos vêm até com desdém. Israel passou lá 40 anos porque Deus os puniu, tiveram lá o pecado dos espias, do relatório, depois o bezerro de ouro. Então, por vários pecados, o povo foi obrigado a peregrinar 40 anos. Isso é maldição, não tem nada para se aprender desse período, pelo contrário. Foi só desgraça, tribulação, guerra, e muitas vezes então nós temos uma falsa concepção desse evento. Mas na verdade, o período do deserto foi de extrema importância para Israel. Porque foi no deserto que Deus cunhou, formou a nossa identidade. Foi no deserto que viramos de um povo nômade para uma nação. Foi no deserto que Deus nos fez nação. Antigamente, Deus se revelava a homens do nosso povo. Deus se revelava a Abraão, a Isaac, a Jacó, a José. Era uma revelação individual, a patriarcas, você entende? Mas a partir do deserto, a revelação que Deus tem conosco passa a ser o quê? Nacional. Deus começa a falar ao povo, e não apenas a indivíduos, aos patriarcas. As revelações que Israel teve durante o deserto foram revelações que todos os que estavam ali ouviram e viram. Todos participaram. Foi uma aliança feita com todos aqueles que estavam lá, e a Torá fala, e com os que também não estavam lá, foi feita uma aliança. Isso é tremendo. Porque aquela aliança do Sinai, queira você ou não, incluiu você também. Porque se no Sinai, se no deserto o povo ganhou uma identidade como povo de Deus, como luz para as nações, como reino de sacerdotes e nação santa, e você em Yeshua no Messias, se você é enxertado nesse povo, toda essa missão, toda essa identidade que Israel ganha no deserto, é compartilhada com você. Você agora, servindo ao Deus de Israel em Yeshua, você também é nação de sacerdotes. Você também é povo santo, povo eleito. Fala, eu também sou eleito. Eu sou eleito. Eu sou povo de Deus. Com Israel.
Então veja só, o deserto. Por que a memória do deserto, habitando-se em tendas, é importante para o judeu? Vou explicar para você. Olha esse texto de Jeremias capítulo 2. Deus vai explicar como que ele se relacionava com Israel, quando Israel estava lá no deserto. Olha aqui. Vai, clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz Adonai: lembro-me de ti, da graça da tua juventude e do teu amor de noiva. E de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Então, lá no deserto, quando você me seguia como noiva a Israel, você era santo ao Senhor, e o Senhor era as primícias da sua colheita. Veja isso. Todos os que o devoravam se faziam culpados, e o mal vinha sobre eles, diz o Senhor, como um marido ciumento. E Deus tem ciúme do seu povo. Ele é um Deus que Ele é um Deus que tem ciúme. E aqui para o profeta Deus dá a revelação para o povo. Se você perguntar para qualquer rabino do meio judaico, pergunta rabino, qualquer rabino ortodoxo, qual foi o período mais especial da história de Israel? Ele vai te responder sem hesitar: o Êxodo. E aí você pergunta, mas por que, rabino? Teve tanta guerra, tanta praga, tanta punição, o povo no deserto, 40 anos, o povo murmurando. Por quê? Como assim esse período é importante? Primeiro, porque lá Israel dependia de Deus 100%. Lá era uma dependência integral de Deus. E tem outros motivos, olha aqui. No deserto, pessoal, isso aqui é tremendo. No deserto, Deus habitava entre o povo, durante esses 40 anos. Para citar a Torá e ser mais específico para você, lá em Shemot, Êxodo 25, verso 8, a palavra é: construam-me um tabernáculo para que eu habite dentro deles, diz Adonai. Não, Mateus, você usou aí concordância nominal errada. É dentro dele, porque Deus está falando de tabernáculo. Não, a Torá não erra. O texto em hebraico está escrito: far-me-ão um tabernáculo para que eu habite dentro deles. Deles quem? O povo, meu amigo. Todo o motivo daquela construção, os sacrifícios, as prescrições de Deus, os mandamentos, os objetos, tudo isso era para fazer o Deus habitar onde? Dentro do povo. Era para que o povo pudesse ver a glória de Deus, pudesse se santificar para Deus, pudesse aprender sobre os preceitos divinos através da matéria. Nós somos homens, seres humanos. Deus nos instrui com ferramentas que nós podemos o quê? Compreender e utilizar e aprender com elas. O tabernáculo, durante a travessia do povo de Israel no deserto, era como se fosse um portal entre terra e céus. Quando eles acampavam e a Shekhinah, a glória do Eterno, pairava ali sobre aquela tenda da congregação, o Eterno falava face a face com Moisés. Todo o povo via e ouvia as manifestações de Deus. A glória de Deus todo o povo via. Eles viam quando Moisés entrava na tenda, no Or HaMoed, na tenda da congregação. O povo via. Entendeu? Então por que esse período foi importante? Olha aqui. O povo lá no deserto, ele via manifestações diárias do poder e da bondade de Deus. Todo dia o povo via milagre. Todo dia eles comiam milagre. Todo dia eles tinham experiência com milagres. Você já imaginou alguma nação do mundo que durante 40 anos, todos os dias recebeu um milagre de Deus? Para a nação, não para pessoas, para a nação inteira. Não existe no mundo nação como Israel. Porque todos os dias eles recebiam maná, comiam um milagre todos os dias. Todos os dias olhavam para cima e viam o quê? Viam o quê? A coluna de nuvem que os protegia do calor e também os guiava. E à noite, naquele frio do deserto, eles tinham o quê? Uma coluna de fogo sobrenatural que os aquecia. E quando o povo tinha que parar, a coluna de nuvem parava também. Então, 40 anos, todos os dias, olhando para cima e vendo milagre, olhando para baixo e vendo milagre, olhando para os pés e vendo milagre.
Porque as sandálias não se desfaziam, as roupas não puíam. Que povo na história da humanidade teve experiência como essa? 40 anos, um milagre por dia, ou vários milagres por dia, víamos. O que mais? O que acontecia lá que fez o êxodo um período único? Eles sabiam onde deveriam estar a todo momento. Isso é a coisa mais importante da vida. É você ter a certeza de onde está, onde Deus, que você está, onde Deus quer que você esteja, todos os dias da sua vida. Você já imaginou? 40 anos, todos os dias você tendo certeza que está no lugar correto. E Deus falava diretamente ao povo através de Moshe. Não tinha oráculos, não tinha ainda os profetas. Deus não falava com Moisés em visão, em sonho. Não. Deus falava com Moshe face a face. Final do capítulo 33 de Êxodo. Nenhum houve como Moisés, que Deus falava com ele como se fala a um amigo face a face. Deus falava diretamente, não precisava de visão, não precisava de sonho, não precisava de nada. Então isso faz do período do deserto um período único que o Eterno teve com o povo e que, na minha opinião, é o que me ensina Sukkot. E que, na minha opinião, é o que o Eterno deseja para nós nos dias de hoje. Você entende? Veja só. Se essas coisas, segundo o apóstolo Paulo lá em Colossenses, se essas coisas são sombra. E o que é sombra? O cristianismo acha que sombra é coisa rebaixada. Não. Sombra quer dizer projeção. Uma sombra é a projeção de um corpo, de um objeto. Então, se essas coisas, a história de Israel, as festas prescritas a Israel, se essas coisas são imagens, são projeção daquilo que está por vir, é o que Paulo fala em Colossenses capítulo 2, e a substância e o corpo disso tudo é o quê? Cristo. O corpo dessas coisas, Paulo fala lá em Colossenses 2, que é o quê? Que são o quê? Diferenciação de comida, bebida, sábado, lua nova. O que quer dizer lua nova? As festas. A lua nova marca o calendário das festas. Então, os gentios crentes em Deus, em Yeshua, guardavam as festas, guardavam o Shabat, guardavam distinções de alimentos. E aí Paulo fala, não deixa ninguém julgar vocês porque vocês fazem essas coisas, mesmo que vocês não sejam judeus. Por quê? Porque essas coisas são projeção, imagem daquilo que está por vir. E a substância disso tudo, do Shabat, dos alimentos, das festas, é o quê? O Messias, é Cristo. Se o que Paulo ensinou é verdade, então Sukkot não valeu só para os 40 anos lá no deserto, para os nossos antepassados. Sukkot tem um ensino que reflete hoje. Sukkot reflete, projeta uma imagem do que Deus quer para a sua vida hoje. E qual é? Fazer com que você viva a sua vida como se você estivesse num estágio, num momento, como o que Israel esteve lá com Deus 40 anos. Hoje, Deus quer que você veja a manifestação diária do seu poder hoje na sua vida. No seu lar, no seu emprego, na sua escola. O Eterno quer que você saiba onde deve estar todos os dias da sua vida. Hoje. Da mesma forma que acontecia no deserto, o Eterno quer falar com você diretamente hoje. Em suma, Deus quer reproduzir na sua vida hoje, e na vida de todo aquele que Ele serve, as experiências e o status que Israel teve nos 40 anos.
chamado de noiva. Noiva. Deus chama Israel de sua noiva, representando aquela que amava, aquela que confiava, aquela que seguia o noivo. Os cristãos clamam serem a noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. E realmente é. A congregação que o Eterno escolheu, os judeus e não judeus, é a noiva do Messias. E o homem foi criado para isso. Mas será que você está vivendo à altura do status de noiva do Filho de Deus? Será que você pode ser elogiado como Israel foi elogiado nos dias do deserto? Será que você segue a Deus? Será que você é santo ao Senhor? Será que Deus é a primícia da sua colheita? Isso que ele elogia Israel. Como Israel estava no deserto, não plantava, não colhia, qual que era a primícia da colheita do Eterno, do Israel? O próprio Deus. Somos noiva mesmo. Somos noiva. E se somos, iremos nos casar em breve. Porque noivado foi criado para ser passageiro. Já nasce com data para terminar. Não aceite ficar noivo de gente que não marca casamento. Viu? Mulheres. Mas o povo, gente, eu vou falar com vocês. Principalmente as mulheres. Ah, vamos noivar. Vamos. Mas quanto que é o casamento? Não sei não. Vamos ficando noivo. E aí quando surgir... Não. Aí noiva 10 anos, 20 anos. Não. Noivado é um negócio que existe com data para terminar. Porque o noivado é feito visando-se o quê? Preparando-se para o quê? Para o casamento. Então tem que ter data. Não vou noivar aqui. Só noivo com a data. Aí fica as irmãs aí sendo enroladas, né? E aí vão procurar os conselheiros dos pastores. Mas por que, pastor? O rapaz não quer casar. Quanto tempo você está noivo, minha filha? Ah, já fazem 6 anos, pastor. Então, vamos aprender com o exemplo de Israel. Noivado. E se o noivado tem data para terminar, o nosso também tem, não tem? Quando será o nosso casório? Quando é que o noivo virá nos buscar? No seu retorno. Para estabelecer aqui o seu reino. Os rabinos dizem que Israel foi criado para ser a noiva do Messias. Então você tem que se preparar. E o noivo, quando vem buscar a noiva se prepara durante o noivado. Geralmente em Israel o noivado dura 1 ano, no máximo 2 anos. Não passa de 2 anos. Por quê? Porque nesse período a noiva vai se ataviar, vai se preparar, vai se embelezar, né? Esperando o retorno do noivo. Na tradição judaica, a noiva sabe a época que ele vai voltar, ela sabe, porque ela sabe quanto tempo dura o noivado. A época ela sabe, mas o dia ela não sabe. Até hoje, quer dizer, nas comunidades judaicas mais orientais, nos iemenitas, os marroquinos fazem assim até hoje. A época ela sabe, a família dela sabe, o dia não. Então ela tem que estar preparada para o dia que o noivo escolher para regressar. E para não pegá-la muito de surpresa, o noivo tem uma comitiva que vai à frente dele. E quando ele está chegando na cidade, eles tocam o chofar, para anunciar que ele já está entrando na cidade. Para quê? Para que os últimos preparos ali ela tenha como fazer. Agora, se ela estiver lá, desdeixada, né, deitada vendo televisão o dia inteiro, não, ele não vai voltar hoje não, vai voltar amanhã, não se preparou, não ataviou, o noivo chega e não a encontra preparada, ela ouve o soar do chofar, das trombetas, e não dá tempo para preparar tudo, porque deixou tudo para a última hora, o que o noivo tem o direito de fazer? Gente, quando o judeu fica noivo, ele assina um contrato. E o contrato tem cláusulas. A cláusula dele, do noivo, é sair, preparar um lar para o futuro casal. E a cláusula da noiva? Se embelezar, se ataviar e se manter pura e preparada.
Se o noivo chega lá, nada daquilo que ela assinou, ela cumpriu, o que acontece com o casamento? Não ocorre. Não ocorre. Que tipo de noiva você enxerga hoje que Yeshua tem? Que tipo de noiva? Liga a sua televisão. Os que se dizem noiva de Cristo, liga num canal deles aí, assiste. Meia hora. Se você conseguir, meia hora. E vê se parece, vê se os elogios estão sendo os mesmos aqui. Então, se você chegou a uma conclusão preocupante assim como eu, é hora de acordarmos. É hora de acordar. É hora de fazer jus ao título que Deus quer que você tenha. E te deu por direito. Agora o quê? Tem que ser seu de fato. Você tem que honrar o chamado. Então veja, Deus quer que você seja noiva. Deus quer ter com você esse tipo de relacionamento. E como que isso é possível? Olha aqui. Este é o tipo de relacionamento que o Eterno deseja ter conosco. Através do Mashiach Yeshua, o Eterno pode habitar novamente no homem. Se lá no deserto, ele manda construir um tabernáculo para que ele habite dentro do povo, agora você não está literalmente no deserto do Egito, mas você tem que ter o Eterno de Israel habitando também em você. E em Yeshua, ele nos ensina que você pode ser morada de Deus, você pode ser casa de Deus. Olha isso, você pode ser a casa de Deus, você pode ser o tabernáculo da presença de Deus. Você quer coisa mais honrosa para o homem do que isso? Ser a morada de Deus? E não é isso que o Messias promete que você pode ser nele? Morada de Deus? Casa de Deus? Ele nos ensina como podemos reproduzir o momento único do êxodo nas nossas vidas diárias, manifestando diariamente o poder e a glória do Eterno. E sabe um dos maiores ensinos de Yeshua, que ele fala sobre esse conceito de transformar a vida do homem de dentro para fora, de fazer com que o homem seja cheio do Espírito e faça com que Deus habite novamente nele? Foi durante a festa dos tabernáculos. Yeshua, durante a festa dos tabernáculos lá em Jerusalém, ele dá um ensino totalmente voltado para isso que nós estamos vendo aqui. Talvez um dos maiores e mais importantes ensinos da vida dele em Israel, naquele período, foi na festa dos tabernáculos. Então, se você quiser, você pode abrir aí a sua Bíblia em João capítulo 7. Deixe aí marcado em João 7, que eu quero explicar uma coisa para você. Pessoal, Sukkot, tabernáculos, 7 dias de festa. O último dia era chamado de, veja aqui, o último dia, Hoshana Rabbah. Isso é uma expressão em aramaico. Hoshana Rabbah, a grande salvação. O último dia de Sukkot é chamado de a grande salvação. E o ensino que Yeshua dá, revolucionário, se dá no dia de Hoshana Rabbah, no último dia de tabernáculos. E é isso que vai contar um pouco, Yohanan, João, vai contar um pouco desse ensino. Mas deixa eu explicar para você antes, como que o judeu vê esse dia de Hoshana Rabbah, que é o 7º dia de Sukkot. Rosh Hashanah marca o dia do juízo. Yom Kippur, 10 dias depois, marca o dia do veredito. Sukkot, na concepção judaica, tabernáculos, é a confirmação do veredito. Então é um dia de juízo para o judeu.
Também é um dia de juízo, mas ao mesmo tempo que é um dia de juízo, é um dia de alegria. Por quê? Porque quem celebra é quem já foi julgado justo. Ele já passou pelo juízo, ele vai agora receber em tabernáculo o quê? A recompensa, o resultado, o veredito. Então, Rosh Hashanah é o dia desse juízo. E, nesse dia, pessoal, tinha uma tradição muito importante lá em Israel. Hoje em dia eles fazem coisinhas que lembram isso aí, mas ninguém gosta de falar sobre o assunto. Por quê? Porque Yeshua deu esse ensino lá em Israel, nesse dia de Rosh Hashanah. Deixa eu explicar para você. Nos dias de Sukkot, o povo todo de Israel estava lá em Jerusalém. E eram feitas oferendas a Deus. E os judeus se alegravam com os ramos, não é? Com o lulav. E o que acontecia? Uma vez por dia, o sumo sacerdote dava uma volta ao redor do altar no templo, cantando e louvando a Deus com orações do Halel, do Salmo 113 a 118. Mas no último dia, no Rosh Hashanah, era diferente. Agora, antes de dar a volta no altar, o sumo sacerdote saía lá do Monte Moriá do templo, ia descendo a Jerusalém, cidade de Davi, até a fonte, saía pela porta das águas, e lá na fonte ele coletava numa bacia de prata água da fonte. E o povo ia atrás com os ramos de palmeiras, clamando a Deus, louvando a Deus. O sacerdote subia em procissão até o templo novamente, o povo seguindo, o povo louvando atrás. Olha aqui, ó, tem uma representação para você aqui, ó. Olha aqui os sacerdotes descendo, aqui os levitas, tá vendo? Com as espécies nas mãos, ó. Olha lá, ó. Tocando a trombeta, anunciando. Então eles desciam até a fonte de Siloé, coletavam a água e subiam em procissão, em cântico, ao templo novamente. Essa foto aqui, isso aqui é foto à direita, existe até hoje. Olha lá a fonte de Siloé, está lá até hoje. Então o sacerdote nos dias do templo pegava essa água, subia novamente, e quando chegava no templo, pessoal, era festa, era uma festa geral na cidade. O povo gritando, o povo louvando, o povo alegre, agitando o lulav, as palmeiras, cantando a Deus, louvando a Deus. Aí o sumo sacerdote ia até o altar, ele subia ali as escadas, os levitas tocando a trombeta, olha só. O povo rejubilando. E lá no altar, com aquela bacia de água, ele dava 7 voltas ao redor do altar. E ele derramava aquela água no altar. E nesse momento, por isso que o tabernáculo é chamada também de festa da água. Porque nesse momento, o judeu clamava não só pela água, pela chuva. Porque é a época que tem que chover lá em Israel. Então o sacerdote orava por chuva. Mas a água verdadeira que eles estavam clamando ali não era água H2O. Eles clamavam pela Maim Haim, água viva. Sabe por que eu sei? Porque quando o sacerdote estava ali derramando aquela água, todo o povo, inclusive ele, cantavam o Salmo 118. Em especial, o verso 25. Salmo 118. Olha a cena. Veja, imagina na sua cabeça a cena. Eles cantavam em hebraico: Hoshiana, Ana Adonai, Hoshiana, Ana. Diga, Ana Adonai, Hoshiana, Ana. Senhor, salva-nos,
nós te pedimos. Senhor, concede-nos prosperidade. As águas que estavam sendo clamadas ali não era água material, eram águas da salvação. E todos os anos Israel fazia aquilo. E tem uma coisa que talvez você não saiba. Na festa de Sukkot, é a festa que celebra a presença de Deus no meio do povo, não é? Tabernáculo celebra Deus habitando no meio do povo. Só que na concepção judaica, o eterno de Israel habitar no meio do povo é uma coisa um pouco difícil de acontecer. Por quê? Porque o eterno é santo. E ele fala com Moisés lá no capítulo 34 de Êxodo, você não pode, homem nenhum pode ver minha glória e sobreviver. Então, qual que é o conceito judaico? Deus tem que ter um representante que manifeste sua glória plenamente, com a autoridade dada por esse Deus eterno. E esse representante absoluto de Deus, entre o homem, pode ser uma forma de Deus com os homens. Se ele representa Deus em plenitude, se ele vem com o poder de Deus para tal, e ele estando entre os homens, ele pode o quê? Ser uma imagem de Deus com o povo. Como é que era um dos nomes de Yeshua? Immanuel, Deus conosco. É uma forma da divindade de Deus, de um nível que você consegue sobreviver e admirá-la ao mesmo tempo. Não vou entrar nisso aqui porque isso é um pouco profundo. Mas quero dizer o seguinte. Na concepção judaica, Sukkot é a festa que celebra Deus habitando no meio do povo. Como? Através do Messias. O judeu sabe disso. O judeu sabe que Deus só vai habitar plenamente conosco no seu reino quando o Messias vier. Então na festa de Sukkot, no Rosh Hashanah Rabbah, o que se cantava? Ah, meu irmão. Se cantava nessas voltas aí, provavelmente na última, se cantava assim, ó. Kol mevaser. Kol mevaser veomer. A voz do que anuncia. Mevaser vem de evangelho, boas novas. A voz do que anuncia as boas novas. A voz do que anuncia as boas novas. Anuncia e diz. Fazendo uma referência lá a Isaías 52, não é isso? Quão formosos são os pés do que mevaser, do que anuncia boas novas, o evangelho sobre os montes, que diz a Sião, o teu Deus reina. Então, o Messias também tem essa função, ele vem anunciar boas novas. Então, olha só, na procissão, na última volta, o povo, o sacerdote derramando a água, o povo gritando, Senhor salva-nos, Senhor prospera-nos. Todo Israel olhando ali o altar. E na última volta o sacerdote proclama, a voz do que anuncia, a voz do que anuncia, anuncia e diz. O que acontece nessa hora? João capítulo 7. E nós encerraremos com esse texto. Tudo que eu disse aqui é para contextualizar João capítulo 7, para que você entenda a importância desse evento para Israel e para o mundo. Veja aqui. Olha o verso 2. Ora, a festa dos judeus, chamada tabernáculo, estava próxima. Não vou ler tudo não, porque não dá tempo, deixa eu te explicar. Yeshua estava lá na Galileia, chegou a época de tabernáculos, o que os discípulos fizeram? Vai para Jerusalém, porque todo Israel vai estar lá. E é uma festa das mais importantes. E tudo que você tem feito aqui, faz lá. Porque se você fizer lá, todo Israel vai saber o que você está fazendo e vai reconhecer o seu poder e a sua identidade. E Yeshua fala, olha, eu não vou ainda não, porque o meu tempo não chegou. Vocês vão na frente. E aí quando os discípulos partem, descem para Jerusalém, ou sobem na verdade, o que acontece? Yeshua vai atrás, só que ele vai em oculto, ele vai em segredo. E aí ele chega lá em Jerusalém, e ele começa a ensinar, no templo. E Israel todo está lá,
E ele começa a ensinar. E ele está ensinando. E ele está ensinando. E ele está ensinando. E ele está testemunhando. E aí, olha o verso 37. E aí, no último dia da festa, que é o Rosh Hashanah Rabbah, provavelmente quando o sacerdote estava voltando com aquela água, derramando aquela água, clamando o Salmo 118, e clamando em alta voz, a voz do que anuncia as boas novas, a voz daquele que anuncia as boas novas, diz... No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Yeshua e proclamou, aqui ele gritou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, a referência, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Yeshua, fora do contexto judaico do seu povo, vira um ET. Porque o pessoal lê isso aqui, no último dia, o grande dia, Jesus chegou lá e falou, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem diz a Escritura, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rio de água viva. A pessoa que lê isso aqui e não tem um contexto judaico, não entende o que o povo de Jesus fazia... Vai ficar o quê? Vai ter 10% daquilo que o texto significa. Não vai entender que tinha procissão com a água. Não vai entender que naquele momento todo mundo estava, o sacerdote, jogando a água no altar. Não vai entender que eles estavam clamando, Senhor, salva-nos. Que eles estavam clamando por água viva. Não vai entender que o sacerdote proclamava, a voz do que anuncia, diz, fala. Nesse momento... Yeshua aparece na multidão e brada. Se alguém tem sede, beba de mim. Porque quem crê em mim, como diz a referência, a Escritura, não é só essa aguinha viva aí que vocês vão ter, não. Do seu interior vão fluir rios dessa água viva que vocês estão clamando. E a água viva é um simbolismo da salvação de Deus. Bem. Que escritura é essa? Que entender que escritura é fundamental para você cumprir o que ele está dizendo aqui. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de salvação. Rio de água viva. Que escritura? Quem crê em mim, como diz a Escritura, aí é uma referência. Que escritura que está falando como crer em Deus? Como crer no seu Messias? Mais um problema de você não entender que a Bíblia é um livro judaico. Principalmente o Novo Testamento. Não entenda Yeshua como um fundador do cristianismo, sem vínculo com Israel. Você dará com os burros na água. Yeshua é judeu, veio como rei de Israel. Atuou, ensinou, pregou e curou dentro de um contexto no meio ao seu povo. Você não entende isso? Você vai entender parte daquilo que Yeshua pode fazer por você, daquilo que ele é. A escritura a qual Jesus e Yeshua se refere, era a escritura que está ligada ao Salmo 118, que é repetida por Isaías, no capítulo 12. Isaías repete as palavras de Davi do Salmo 118, e ele diz o seguinte, olha aqui, ó, eu vou pôr para você aqui, leia aqui. Isaías capítulo 12, verso 1. Essa é a referência que Yeshua está dizendo. Veja. Orarás naquele dia. Graças te dou, Adonai, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me
consolas. Eis então que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque Adonai é a minha força e o meu cântico, e ele então se torna a minha. E se você confia em Deus e o tem e manifesta os seus atos ao mundo dessa forma aqui, então você com alegria tirareis água das fontes do seu interior fluirão rios de água viva, que é um simbolismo da palavra salvação. Então você que crê em Deus dessa forma, que vive em Deus dessa forma, e na verdade, só através de Yeshua que alguém pode ter esse tipo de relacionamento com Deus, você com alegria vai tirar água das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças a Adonai, invocai o seu nome. Veja aqui os requisitos. Invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Essa é a missão do servo de Deus. Tornar manifesto através da vida dele os feitos de Deus. Relembrai que excelso é o seu nome. Cantai louvores a Adonai, porque fez grandes coisas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel dentro de ti. Concluindo, Yeshua está fazendo referência ao Salmo 118, a Isaías 12, explicando o seguinte: quem crer nele, como anunciado pelo profeta, tendo Deus como a sua força, tendo Deus como o seu cântico, anunciando e manifestando os feitos de Adonai, porque Deus nos fez para que nós dessemos frutos. Nós fomos salvos para que você andasse em boas obras. Aquele que não dá fruto, não é útil para Yeshua. Então aí vem no ensino de Sucoto. O conceito grego de crer que você herda, lendo o Novo Testamento sem o contexto judaico, pode prejudicar a sua vida. Porque você lê isso aqui, vai, quem crê em mim, então crê é acreditar. Se você interpretar o crer do judeu como acreditar, mentalizar, isso não vai ter utilização, vantagem nenhuma na sua vida. Quando o judeu fala crer, ele não está dizendo apenas acreditar. Não é uma percepção intelectual, não é uma conclusão do intelecto. O crer para o judeu é aquilo que Abacuque apregoa e que Lutero entendeu, o pouco que ele entendeu já ajudou, mas não entendeu quase nada. Abacuque diz, o justo viverá pela... e o que é fé? Crença, não, fé no hebraico é emuná, fidelidade. O justo vive através da sua fidelidade, manifestando os feitos de Deus entre os homens. Sim, é importante entender que Ele existe, mas mais importante do que acreditar que Ele existe é o quê? É andar no seu caminho, é andar em obediência. O crer para o judeu é acreditar e obedecer. Por isso que Yeshua várias vezes tenta ensinar ao seu povo: aquele que me ama é aquele que tem e guarda os meus mandamentos. Quem diz que me ama, que acredita em mim, mas não faz, não guarda as minhas ordens, mente. Aquele que diz que crê em Deus, eu creio em Jesus, mas não manifesta as obras de Deus, essa crença é morta. Mateus, isso é grave. Não, foi o irmão de Yeshua, Tiago, que disse isso. A fé sem obras é morta. Crença não salva ninguém. O crer e o andar na presença de Deus redime o homem. E sabe por quê? Porque Yeshua,
Ele é aquele que te qualifica a crer e andar nos caminhos de Deus. Porque Ele escreve a lei no seu coração. Tira da pedra e escreve no seu coração. E às vezes seu coração é de pedra também. Então Ele tem que fazer ali uma fusão e tornar ele mole de novo para escrever a lei no seu coração, para que aí então você obedeça da maneira correta. É o que eu digo, eu não obedeço a Deus, não guardo os mandamentos como judeu, ou mesmo se eu não fosse, para ser salvo. Eu guardo os mandamentos de Deus porque eu sou salvo. E o grande ensino de Yeshua em Sukkot é esse. O homem deve crer em Yeshua, como a Escritura relata, tendo no Messias nosso cântico, tendo nele a nossa força, tendo ele como Deus conosco. O Pai lhe deu autoridade para que ele representasse o Pai plenamente a nós. O apóstolo Paulo declara, nele Yeshua habita corporalmente a plenitude da divindade de Deus. Essa é a função do Messias no judaísmo. Representar Deus aos homens. Então nós temos que ter essa obra de Yeshua, ela é importantíssima, para que você possa resplandecer a luz de Deus, e assim como o povo lá no deserto, você também pode ser morada do Deus Altíssimo. O Deus Criador dos céus e da terra não habita em prédios feitos por homens, mas Ele habita no seu coração. Um coração remido, um coração dedicado e rendido a Ele, Ele adora. Olha só, se cremos em Yeshua, como diz a Escritura, do nosso interior fluirão, não é uma bacia de água viva não, rios de água viva, rios da salvação. Se cremos em Yeshua, como diz a Escritura, reproduziremos hoje nas nossas vidas um status, veja aqui, ainda maior do que o êxodo. Você pode ter na sua vida manifestações da glória de Deus, diariamente. Você pode ter através de Yeshua, ser morada do Deus Altíssimo. Ele pode fazer morada em você. Ele será a sua força, Ele será a sua alegria. Você vai aprender a depender totalmente dEle. E você, meu amigo, o mais importante, vai se tornar, se do seu interior fluem rios de salvação, então você vai se tornar fonte de salvação também para muitos outros. Você vai falar da salvação de Deus para muitos outros. Você vai influenciar a entrarem na salvação de Deus muitas outras pessoas. Por quê? Porque você resplandece a luz de Deus. Amém? E eu termino desejando a todos os que estão assistindo, você que esteve presente aqui nesse momento, um quê? Hag, Sukkot, Sameach, feliz festa de Sukkot, que é o tempo da nossa alegria. Hag Sameach, feliz festa e Shabbat Shalom.